Boa noite, meus caros irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. Hoje vamos comentar o capítulo 9, a mulher da Samaria, o diálogo entre Jesus e a samaritana. Amélia Rodrigues vai narrando o cenário aonde ocorreu este alto encontro entre a mulher da Samaria e Jesus. A Samaria já não desfrutava as glórias do passado ao tempo do esplendor e da impiedade de Acabe e Jezebel, destruída em 722 a.C. por Sargão II, irmão e sucessor de Salmansar V. Ali instalaram os assírios, povos exilados de toda parte do império, que se estabeleceram numa amalgama de raças e crenças generalizadas. Ao tempo de Esdra, como perdurasse a profunda cisão que tivera desfecho em 935 a.C., depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião, desligado do templo, erguira sobre o monte Garizim um santuário opulento para rivalizar com o de Jerusalém. Arrasada pelos macabeus, comandados por João e Crano, em 122 a.C., fora, no entanto, reedificada por Herodes, que a denominou Sebastes ou Augusta. No desfiladeiro de quase 600 metros de altitude entre Ebal e Garizim, havia a velha aldeia denominada Siquém, mas conhecida todavia por Sicar. A cidadezinha histórica conhecera patriarcas e juízes, e vira Josué reunir o povo eleito para ali jurar fidelidade à aliança. Seria nessa cidade Sicar que algo iria mexer com aquela mulher samaritana. Saindo de Jerusalém no dia anterior, demandando a Galileia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó e Betaneia, segundo o tranquilo curso do suave Jordão, para galgar as montanhas de Efarim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. Nesse item, Amélia Rodrigues vai descrevendo que propositadamente Jesus muda o seu roteiro. Ele se dirige a Sicar. Eu estou ouvindo um retorno aí, Jaios. A verdade áspera e cheia, a vereda áspera e cheia de pedregulhos, coloria-se de súbito como leondros ondulantes que se alternavam com sicômoros desgalhados, por entre os quais, ao entardecer, ventos alísios refrescava o próprio Iaém, ou seja, o próprio Supremo Deus. E nessa citação, Amélia descrevendo a fauna, a flora, o clima naquela região, e o sicômoro era uma árvore muito comum naquela região,
E certamente vocês devem lembrar do célebre encontro de Jesus com Zaqueu, que sobe ao sicômoro para que ele pudesse enxergar Jesus entre a multidão. As espigas douradas ondulavam ao vento morno da hora sexta, no imenso trigal esparramado pelo vale de Macaém. O pó acumulado ao longo da estrada serpenteante entre cortes abruptos, macio como o dossel, levantava leves nuvens ao sopro do ar que desce do espigão de montanhas abrasadas, do cimo dos montes. Via-se o mar de longe, aquela hora por entre colinas esguias. Eu confesso a vocês que essa narrativa vai nos levando a imaginar o cenário narrado por Amélia Rodrigues. Um calor, um vento quente, castigando aquele solo, estradas poeirentas, e nós imaginamos a situação em que aqueles discípulos, aqueles apóstolos se encontravam mergulhados nesse trânsito de uma região para a região de Sicar. O solo anfractuoso coleia e se contorce entre as montanhas até aplainar-se no vale verdente. Nuvens brancas e esgraçadas deslizavam pela amplidão do céu azul. A jornada do Mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros a pé. A garganta ressequida, o corpo cansado e coberto de pó pedem linfa cristalina e refrescante. Linfa, água cristalina e refrescante. Ao chegarem às cercâneas da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional Poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando-se ancião e foram legados ao seu filho José, onde ficara sepultado. Os discípulos subiram à cidade para a aquisição de víveres e frutas, enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar, perdido na paisagem colorida. Esse profundo cismar eram os momentos de introspecção, de percepção extrasensorial do Cristo. É como se ele fosse um grande scanner cósmico, escaneando toda a região por aonde ele foi passando. É como se ele estivesse escaneando as mentes psíquicas dos moradores da cidade de Sicar, porque Jesus sabia o que iria ocorrer horas mais tarde, porque ele tinha e possui essa percepção extrasensorial de captar os acontecimentos futuros. Portanto, Amélia vai narrando. Cântaro, que é uma moringa, né? Com cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço sob o sol queimante e a pino. Minha amiga Edna, esse sol queimante e a pino, Edna, imagine que era 40 graus. À noite na Galileia. Que nem Rio, 40 graus. À noite a temperatura caía. E durante o dia eram
temperaturas altíssimas. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige o forasteiro judeu que ali parece aguardá-la. Atira, porém, um vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder-lhe. Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ouve: "Dê-me de beber." Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? Interroga mentalmente: que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo-se que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse a esposa, a filha ou irmã? Ignorar a ele essa regra comezinha, parte integrante dos deveres sociais? E Sorlete retruca com proposital ironia na voz com que extravasa a própria amargura. Portanto, para que eu me dirigisse a Reginalva, a Isabela, a Edna, eu deveria só me dirigir a vocês mediante a presença do seu marido, de um seu ente querido. E se Edna estiver sozinha, eu não posso me dirigir à palavra, porque isso vai de encontro às questões sociais daquela época. E veja como tudo mudou. O mais surpreendente que hoje ainda há regiões no Oriente que você não pode dirigir a palavra a mulher que esteja desacompanhada. Esses tipos de convenções sociais ainda existem em várias comunidades sociais na atualidade. Haja visto que em alguns países a utilização da burca ainda é necessária. A utilização de indumentárias escondendo o rosto, o corpo da mulher, ainda é uma prática em Israel, especialmente Israel, em Jerusalém, há várias regiões ainda que há esse tipo de costume. Aquela mulher... Rapidinho, desculpa interromper. E também a questão da mulher, ela não tem o direito de falar nada, de reclamar nada em determinadas regiões lá no Oriente. Elas são sempre submissas, só obedecem. Sabia disso? Que ainda existe? Claro, sei. Perfeitamente. E como? Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso a Siquém. Eu acho que eu pulei aqui, né? Pulei. Eu vou voltar aqui. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana. No vale, Maio cantava através de 1000 cigarras no trigal. A estrada deserta e silenciosa perde-se, montanha adentro. Era o mês de maio e as cigarras cantavam como antes. Eu me lembro quando eu estive em Brasília, em janeiro de 1989, pela primeira vez que eu fui a Brasília, participar do Congresso Internacional de Espiritismo. E o que mais me chamava a atenção nas alamedas em Brasília era o cantarolar das cigarras. Em abril deste ano,
no nosso sítio em Dias d'Ávila. No final da tarde, eu comecei a prestar atenção que o quintal foi invadido por cigarras e elas começou a cantar. Eu me aproximei, já eu tô com o celular ligado e comecei a gravar a sinfonia, a comunicação da cigarra para com outra cigarra. É certamente uma linguagem, é uma comunicação entre eles, a vibração das asas, o pulsar, a energia que transcorre naquele inseto majestoso preso nas árvores lá do nosso sítio. Então, quando Amélia Rodrigues narra que naquele vale era o mês de maio e cantava através de 1000 cigarras, como é que Amélia Rodrigues sabia que foi o mês de maio que Jesus esteve lá e que Jesus foi recebido, acariciado pelo cantarolar? Eu não chamo chiado porque é uma comunicação, nós não estamos nos comunicando, a cigarra se comunica, vibra através de uma frequência altíssima e que foge à nossa compreensão na linguagem comunicativa das cigarras. Mas Amélia Rodrigues, de forma magistral, ela vai narrando esta sinfonia do Criador para receber o homem-luz da Samaria, que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Não seria esta a única vez que ele provocaria escândalo, afrontando costumes odientos e convencionais. Tem uma mensagem a dar, mensagem de conciliação e consoladora. Para isso, deixara propositadamente a estrada do Jordão e subira as serras. Programara aquele encontro desde antes, portanto, já estava programado na mente do Cristo essa sua viagem. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso a Siquém. Ou seja, ele, antes de chegar a Samaria, ele já tinha conectado, eu diria, com a sua utilização do seu campo gravitacional do amor, atraiu, houve uma impulsão, uma similitude. O campo gravitacional do amor do Cristo é tamanho que ele atrai para o seu derredor aquelas pessoas que vão fazer parte do projeto da sua Boa Nova para divulgar a sua mensagem e participa destes fenômenos notáveis com a história da samaritana. Responde-lhe então, sem aspereza, nem revide, por conhecê-la, talvez intimamente. Sua voz é cantante, compadecida. Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Foi aí que a samaritana, ao ouvir Jesus afirmar que lhe daria água viva, passados 2021 anos, qual das águas ainda necessitamos beber? As águas termais ou a água viva, que essa vai matar a nossa sede de espírito, porque a outra água, ela apenas sacia o corpo humano. Vibrações incomparáveis esturgem no coração da mulher. Guardava ânsias de paz e não sabia como ou onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, a inquieta. O espanto
dar-lhe a voz uma tonalidade de respeito. Senhor, exclama tu, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva, Senhor? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, ele próprio, seus filhos e o seu gado? Os olhos estranhos fulguraram com fascínio desconhecido. E olha que Jesus, ele parou propositadamente no poço de Jacó para que este marketing de divulgação do seu projeto Boa Nova ocorresse na Samaria. A revelação não tarda, a mensagem espalhar-se-á no ar, embalando o mundo quando ele a enunciar. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Foi explícito, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É uma fonte de água que vai lhe conduzir para a vida eterna. E aí a samaritana diz: dá-me dessa água. Disse presurosa, para que não mais tenha sede, e aqui não venha tirá-la. Penetrará a mulher o sentido das palavras do Rabi? Será que ela penetrou com a sua alma o sentido figurado em que Jesus falava? Desejava libertar-se da exaustiva tarefa ou buscava mais clareza no ensino? Os meigos olhos dele incendiam-se e se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito, porque eu sempre comentei com todos vocês que Jesus olhava, penetrava a alma das criaturas humanas. Jesus toca a alma, não toca o corpo, ele toca o espírito. Com brandura e segurança, ela se perturba. Era uma pecadora e ele o sabia, conjectura. Esse era o seu tormento íntimo quando se sentia ferida, humilhada no seu amor receosa. As lágrimas afloraram e escorre abundantes. A palavra empalidece o vigor nos seus lábios e quase sem fôlego esclarece. Não tenho marido, foi a resposta que a samaritana deu a Jesus. E olha o que Jesus disse. Dissestes bem, não tenho marido, confirmou Jesus, pois que 5 maridos tivestes. E o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Meu amigo Luiz Carlos, mais verdadeiro do que Jesus não existia, Luiz Carlos. Você falou a verdade. Você não tem marido, mas já tiveste 5 e agora está com um que não é seu marido. Olha a cara de tacho que essa mulher ficou na hora. E aí, surpreendida, a samaritana não mais oculta a alegria, a felicidade. Grita quase: Senhor, vejo que és profeta. A mente está em desalinho. Quantas dúvidas a atormentaram a vida toda. Agora está diante de um profeta de Deus. Deve aproveitar cada instante e habilitar-se, encontrar a paz. Por fim, comovida, interroga com docilidade: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredita-me, elucida o enviado divino, que a hora vem e que nem
neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorarás o que não sabeis. Não adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Vamos ver por que ele fez essa afirmação. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A mulher perplexa enche-se de ventura. Tão indigna se considera, e no entanto fora chamada à verdade, ouvindo o que nenhum ouvido jamais escutara antes. No vale, as espigas continuam oscilando e os loendros cantam ao sopro do vento. O desconhecido olha em derredor e continua com música harmoniosa nas palavras, porque a palavra do Cristo era um verbo divino. Deus é o Espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Foi o que eu comentei na segunda-feira, no nosso programa Em Busca de Deus, e eu falava sobre a quem realmente você deve amar, a quem realmente você deve adorar. Adoração no sentido de se entregar ao divino, em espírito e em verdade. Adoração não é submissão, mas conexão com a tua alma, com a essência divina do Criador. É sentir o pulsar do Criador na sua alma íntima. Isso que é a adoração. Transfigurada pela revelação, deseja informar-se com segurança e indaga. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Ou seja, ela comentava que o Messias viria e que se chama o Cristo, mas ela até aquele momento ela não sabia que ela estava diante do próprio Messias e que era o próprio Cristo. A sinfonia imponente rompe no coração do mestre e ante a natureza em silêncio e expectação, ele conclui: eu o sou, eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus porque ele era o judeu. Eu sou o Cristo, eu que vos falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o próprio Cristo entre vocês. Despedaça-se as comportas do mistério e a verdade esparze alegria e consolo. Não mais silenciosos. A mulher está conquistada. O reino amplia fronteiras entre os desgarrados. Os discípulos retornam e maravilham-se de que estivesse falando com uma mulher, mas nada disseram. Tomando o cântaro, a samaritana demanda a cidade e aos gritos proclama: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Indagações explodem espontâneas em todos os admirados ante a natural declaração da informante. Em grupos compactos, os moradores de Sicar desce à fonte onde o rabi se demora com os discípulos que estalam para se alimentarem, sem se perturbar com a multidão que o fita aturdida, explica aos companheiros de modo a fazer-se ouvir para todos. Uma comida tenho para comer, que vos não o conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
o que me alimenta é a obra que eu vou construir, é a palavra que eu vou levar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e veide as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam, aqueles que plantam e semeiam. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Vocês têm ideia da alimentação das frutas, dos legumes que vocês comem na sua casa? Sabe, mãos calejadas que plantou aquele tomate, aquele pimentão? Desde o homem, alguém jogou uma semente e colheu para chegar até os nossos lares. Uns plantam, outros colhem e outros comem. A terra se vestia de escarlate e as nuvens ficavam tintas com ouro do entardecer que se avizinha. A mensagem é um brado do despertamento aos aprendizes inseguros e displicentes, esses aprendizes do Evangelho dos dias atuais. Quantos ainda são invigilantes? Muitos de nós ainda continuamos como aprendizes. Ali está uma gleba humana, referta de corações para a semeação da nova, justo, da paz, numa antivisão do reino, uma antivisão deste reino que começou a ser projetado quando Cristo esteve conosco. 2000 anos se passaram e a gente já está tendo essa antivisão deste mundo de regeneração, que é este reino que o Cristo começou a preparar, o mundo de regeneração, quando ele esteve aqui conosco. Aqueles eram pastores, agricultores, pescadores, entendiam uma linguagem, conheciam o tempo e as circunstâncias. Os louvores a Deus não mais se entoarão neste ou naquele recinto. Erguido um altar no coração, o agricultor exalta na verga recamada de sementes germinadas, o artista na obra rica de contornos, os sábios no poema das estrelas, os rudes no trato com os deveres humílimos. A luz vem do alto e alarga-se pela planície. Todos os ódios, meus amigos, minhas amigas, se apagam ante a mensagem nova. Rompe-se barreiras, aplainam-se abismos. Quebram-se os elos da escravidão e a desídia não medra. Irrompe a paz nos corações. Onde o homem se levanta para a vida, o Pai é adorado. Deus já não pertence a um povo, a uma casta. É imanente, transcendente em tudo e todos, e transcendente, e eu acrescentaria, na sua imortalidade. Um só Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Não importa o agora da vida, no que diz respeito ao fruir dos nossos gozos materiais. Abominação ao crime, à leviandade, à insensatez, que a todos convida larga e facilmente em titânica batalha íntima pelo equilíbrio, a perseverança no formidando esforço de preservação do bem, a renúncia ao eu, esfermiço e ambicioso, são as premissas de felicidade. Aquele que se doe à causa, o galardão
é a paz consigo mesmo e a inefável ventura depois da além das sombras. Pois 2 dias ele ficou na Samaria a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida, e todos dizia a Fotina. Portanto, ele conclui, Amélia conclui, já não é pelo dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O céu diáfano dilui-se com os salpicos dos flocos de nuvens, quando depois ele, os discípulos, seguiram a Galileia. Pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se alternaram na sua coragem de proclamar as imperfeições dominaram a samaritana, a iluminadora que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Eu ilustraria para passar a palavra para vocês. Quando da minha primeira vez a Barra do Mendes, sertão da Bahia, um sertão brabo, árido, muitos vaqueiros, pessoas simples. Eu fui convidado para falar do livro Em Busca da Verdade, da série psicológica de Joana, uma obra de uma linguagem muito rebuscada, de ego, superego, self, um texto profundo em busca da verdade. E como é que eu iria abordar esse tema, falar de self, de ego, de superego para o povo da roça? Pessoas sem muitas instruções. Eu me vi na situação de conhecer a história de Barra do Mendes. E quando eu cheguei na cidade de Barra do Mendes pela primeira vez em 2009, eu não contei a história do peixinho vermelho, Jailson. A história do peixinho vermelho, que é a introdução do livro Libertação, que falava de rio, de mar, que o peixinho saiu de um regato, caiu numa lagoa, caiu no rio, do rio foi para o mar. Como é que eu iria contar essa história no sertão da Bahia, que não tem rio, não tem mar, é tudo seco? Eu adaptei a história do peixinho vermelho para um cercado de cabritos, de ovelhas no sertão. Havia um cercado cheio de cabras, e elas sedentas e ébrias de esperança para descobrir o novo mundo. Uma das cabras consegue romper a barreira e foge e descobre o novo mundo. Eu contei essa história lá em Barra do Mendes. Adaptei para a realidade. O que eu quero dizer que era exatamente isso que Jesus fazia. Ele adaptava a linguagem diante do cenário que o povo vivia. É por isso que as narrativas de Primícias do Reino, Amélia narra o aspecto, o clima, o ambiente, o cenário aonde Jesus andava, e ele contextualizava esse cenário, esse aspecto, com a sua linguagem para que o povo assim entendesse. E foi exatamente isso que eu fiz lá em Barra do Mendes. Como é que eu poderia falar de rio, de praia, que o peixinho foi para o fundo do mar e depois volta para mostrar a comunidade dos peixinhos pachorrentos, que havia uma comunidade no fundo do mar. Então eu adaptei a história para o sertão da Bahia. Então era mais ou menos isso que Jesus fazia. Então eu vou abrir agora aí para os questionamentos de vocês. Ainda 20. É 15 minutos. Está aberto aí então, meus irmãos. O que podemos dizer sobre essa água viva
dessa fonte cristalina. Qual foi a lição que aprendemos com a samaritana? Eu estou bebendo água aqui, viu? Tá vendo? Essa água que você está bebendo é para saciar a necessidade do seu organismo. Agora, a água viva que a samaritana desejou beber infinitamente é a água dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, da reforma interior, do aprendizado, do amor que ele veio pregar, veio ensinar. E a gente também estamos sedentos dessa água viva, até hoje, lutando, buscando beber sempre dessa água, caindo, levantando, mas correndo atrás dessa água viva. E se fazendo, como é que eu digo assim, beneficiários desse poço de muita coisa boa, dessa água viva que vai nos redimir, que vai nos elevar, e vai nos levar ao melhoramento moral, intelectual e espiritual. Ótimo, Edna. Jailson. A senhora Maria, daqui no chat aqui do canal, está expressando também gratidão, né? Adorei a sua adaptação, James. E reforça também as palavras de Edna, né? Tá dizendo aqui que é verdade, minha irmã. Pois é, né? Então, esse é os nossos desafios. Essa água viva é a mensagem da Boa Nova que veio saciar as nossas necessidades espirituais. É através da água do amor, da gratidão, do entendimento que nós vamos nos alimentando. Eu peço licença a vocês para alguns relatos de experiências pessoais. Há inúmeros seminários que eu já realizei e que começávamos 8h30 da manhã e íamos até 5h30 da tarde, seminários sobre o Evangelho de Jesus e outros seminários. E durante o dia inteiro falando em pé, 9 horas falando em pé, 8, 6 horas falando em pé. Em momento algum eu não sentia vontade de me alimentar, eu perdia o apetite, não me alimentava, apenas bebia a água para melhorar as minhas cordas vocais. Mas a minha experiência me diz que ao longo da minha vida, realizando palestras, seminários, eu não sentia fome, nenhum tipo de necessidades fisiológicas de ir ao banheiro, nada, quando a gente fica o dia inteiro falando sobre o Evangelho do Cristo que alimenta a alma. Então, quando você está falando toda a sua questão da sexualidade, a sua questão da sua alimentação, do seu intestino grosso, intestino fino, totalmente é neutralizado e é canalizado para as nossas energias, que eu chamo de pineal do terceiro olho, o superconsciente, e você não sente nem sede nem fome. Isso já aconteceu inúmeras vezes, de levar horas a fio falando, sem cansaço nenhum, sem nenhum tipo de cansaço. Já tive experiência de rinite alérgica tremenda. No dia da palestra, eu arrasado, em cima da cama de rinite alérgica, a palestra à noite,
Eu não sabia como controlar a cachoeira que saía dos meus narizes, que é uma verdadeira cachoeira, enxaqueca com a cachoeira saindo água do nariz. E quando eu chegava na porta do Centro Espírita, Celeiro de Paz, foi lá no Celeiro de Paz que aconteceu, na Santa Mônica. E quando eu entrei no Celeiro de Paz, que eu subi no auditório, passou tudo. Não senti nada. Fiz a palestra, não tive enxaqueca, não tive nada. Mas, quando eu retornei para casa, voltou tudo. Agora, meu filho, é com você, porque a gente suspendeu temporariamente as suas sensações físicas para que você pudesse levar a mensagem do Evangelho. Deixai que os mortos enterrem os mortos. Portanto, se nós estamos em um corpo físico, vamos saber lidar com os problemas do corpo físico. Conseguimos dentro do horário, né, Jailson? 1 hora, né? Isso. Temos aí, talvez eu acho que uns 2 minutinhos só aí, 2 ou 3 minutinhos. É melhor agradecer, né? Para não. Isso. O tá fazendo é porque, infelizmente, nós temos apenas 1 hora, né, de live. Tá ouvindo o áudio não, né, gente? Tá ouvindo aí não, né? Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Lá no canal você está ouvindo. Em função, gente, dessa nova determinação nova determinação. Deixa eu ver aqui que eu estou ouvindo 2 vezes aqui, minha voz 2 vezes. Em função dessa nova determinação do Google, né? E agora está sendo só 1 hora de free, depois é pago. Então, por enquanto, ainda nós não finalizamos o processo de aquisição. Estamos em via de estudo, hoje que outra ferramenta ou essa mesmo. Então, por enquanto, até hoje, eu acho que na próxima semana já vai estar resolvido isso. Vamos usar essa ferramenta com tempo maior, ou possivelmente outra. Não sabe, vamos aí estudar os benefícios das duas, do Zoom, essa daqui, e avaliar qual seria a mais apropriada para a gente utilizar, para o custo-benefício, é claro, né? Então, esse é mais um dos motivos que pedimos também que se inscrevam no canal, que isso vai ajudar também ao canal se monetizar, para poder pagar essas ferramentas tão úteis nos dias atuais e tão eficientes para levarmos a mensagem do Mestre. Então, eu peço para vocês também que quiserem colaborar, inscrevam-se no canal, para que possamos atingir um número mínimo de 1000 inscritos, né? Eu acho que a partir daí que o canal começa a ser monetizado e receberá uma pequena recompensa por visitas, né, no site. Então é isso. Algo mais a falar, James? Não, é com você. Passei a bola para você, meu amigo. Você pode encerrar, fazer as considerações finais. Muito bem. Então, gratidão, amadas e amados que estão aqui no chat, que estão aqui com a gente na sala de transmissão. Vamos em frente, né? Persistir nesse estudo maravilhoso e, a vida possível, pôr em prática, né? Que é importante pôr em prática. Beber dessa água e pôr em prática. Ser instrumento do Cristo da melhor forma. Então vamos finalizar com a nossa prece de encerramento. Bondoso Jesus, querido irmão mais velho, nós estamos felizes e agradecidos por essa oportunidade. Permite, Senhor, que possamos verdadeiramente internalizar esses conhecimentos e que, onde quer que estejamos, possamos ser esse instrumento de amor. E assim, Mestre amado, como no início dessa atividade, em Teu nome, com a Tua permissão, nós finalizamos. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. A Reginalva, minha amiga, gratidão a você, Reginalva, sempre. A Edna, Ed Freitas, a todos os nossos internautas do canal Canteiro de Fraternidade. Se inscrevam, divulguem o canal Canteiro de Fraternidade. Sejamos mais gratos pelo esforço dessa equipe do Canteiro, especialmente o nosso digníssimo Jailson, que com a sua alma dedicada a esse trabalho da Seara do Mestre. E vamos multiplicar os nossos talentos, os nossos denários, em benefício de uma causa nobre que é o Canteiro de Fraternidade. Gratidão a todos vocês também. Maravilhosa noite. Falar de Jesus é muito bom.
é bom demais, sabe? E assim, pena que estamos com o tempo muito curto, então eu vou deixar a oportunidade para os outros dois irmãos também falarem alguma coisa. Mas assim, obrigado por mais esse bálsamo de aprendizado, viu, desta noite. Muito obrigada. Gratidão. Reginalva. Eu é que agradeço, James, por estar expandindo a minha mente através do conhecimento de Amélia Rodrigues, que eu não a conhecia. E estou, assim, admirada e gostando muito da poesia, né, que exala desta obra. Além do conhecimento evangélico que a gente obtém através dela, também tem esta poesia que me encanta. Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho muito nessa área, e isso está me encantando na obra dela. Enriquece mais ainda a minha aprendizagem por conta disso. Então, eu é que agradeço este momento que estou tendo aqui todas as quintas-feiras. Oi, Reginalva, gratidão. Reginalva é uma companheira que está no grupo do estudo da Gênesis, ela de alma dedicada, está conosco. Reginalva, eu vou lhe dizer uma coisa, Amélia Rodrigues dá um nó na nossa língua, viu? Literalmente dá um nó na nossa língua. Gratidão a todos. Eu acho muito rico, viu? Eu acho. Exato. Mas nos enriquece. Com certeza. Gratidão. Namastê a todos. Boa noite. Boa.